Muito bem, então novamente a gente está muito feliz de estar aqui na tenda de Umbanda do Caboclo Rompe-Matos, certo? Rompe-Matos. E, inclusive, é uma pergunta que a gente tem, seu Zé. Aqui, sendo uma casa de caboclo, como é que funciona o relacionamento entre vocês, os guias, em termos de manter uma casa aberta? Respeito. Respeito? Respeito a hierarquia. Aham. Sabendo-se que aqui é a casa, a pôr do caboclo, conforme tu a colocou aí, a pôr dentro da pergunta, Sim. a pôr então dentro da questão da hierarquia, a pôr cabe aqui o respeito ao caboclo chefe dessa casa. Mas a espiritualidade não se trabalha só, a pôr é a união de forças, a pôr que agregua, a pôr todas as linhas que doravante são destinadas para executar, a pôr aqui dentro desse chão ao comando do caboclo chefe da casa, a realizações, a pôr de bons trabalhos destinados àqueles que têm o merecimento, a pôr daqui encontrar, a pôr boas palavras para poder, a pôr se abastecer. Porque aqui nós entregamos o alimento da alma. Oh, meu Deus. A pôr não a riqueza para o corpo físico. Assim sendo, então existe essa união, esse respeito a pôr entre as divindades. União e respeito é essa, a pôr que falta entre os povos encarnados. O senhor é capaz de, e já fez várias vezes, de chegar num consulente e dizer coisas da vida dele que ele jamais pensou em passar para o senhor? É uma coisa que eu mais faço. E por que eu faço isso? E como? A porra, o como? A porra já é uma distância muito grande, mas o porquê? Sim. Porque nesse momento, a porra eu busco dentro, a porra daquela mente que de certa forma se encontra falido por estar aqui, a porra buscar, a porra então, a forma de eu colocar e buscar em vidas para a porra algumas coisas que aconteceram em sua vida, a porra que doravante está fechado, mas é para ressuscitar a fé. Oxe, muito agradecido. Olha lá. Oxalá, meu pai. Puxa, puxa. O Zé Pilintra veio ao mundo para cumprir a sua missão, ajudar quem precisa e tirar o povo da aflição. Marrole, meu rei, por que eu deixo aqui acentuado. Sim. Por uma promessa, por atribuída à espiritualidade. Sim. Por a falsidade haverá de cair em terra. Porque dentro da unificação, porque o plano espiritual, por promove dentro das situações, por onde haverá, por num tempo não muito distante, por a unificação, por do que é certo, por os falsos profetas cairão em terra. Ai. Claro. Pois hoje vós vocês estão muito perto, por de se deparar com situações, por mudanças que haverá, por em vosso chão, em vossa terra. Por assim sendo, eu volto a dizer, por quem tem olho que enxergue, por quem tem ouvido que ouça, por quem tem dente que morda, mas quem tem respeito que se curve. Oh, meu Deus. Por quê? Haverá separação do joio e do trigo. Ixi. O joio, é aquilo que não presta. Será juntado, será ateado fogo. Os trigos, será armazenado num bom celeiro. Sim. Para que possa dar sustentação para os dias futuros. Nossa. Pode falar. Pois não. Se, por exemplo, o senhor diz que dias piores virão, vai ter assim, como se fosse uma limpeza da terra. Por uma revolução, por propriamente dito, por uma limpeza, Sim. separação. Claro. Por do que é bom, do que é ruim, assim, eu rotulo a situação como o joio e o trigo. Certo. As ervas daninhas.
E quem hoje, como isso ainda não aconteceu, quem hoje tem o coração bom, está em tempo de se preparar, de se firmar na espiritualidade. Como é que é isso? Por quem tem um coração bom lá. e que tem um tempo para se preparar dentro da espiritualidade, por dentro, por do seu pensamento, de sua forma de agir e conduzir, a questão do que enxerga dentro da espiritualidade será reconhecido como a semente do trigo. Oh, meu Deus. Por do contrário, por não terá por que reclamar. E nem dizer, conforme eu disse para tu lá atrás. Sim. Por chegar a dizer, eu não sabia. Nossa. Por vós vocês sabem sim o que é certo e o que é errado. Nossa. Praticar o errado, parece que é mais fácil. Por quê? Porque larga, é a estrada da perdição. Estreita. É a porta da salvação. Por isso que eu disse, por quem tem olho que veja, por quem tem ouvido que ouça, por quem tem dente que morda. Mas dizer, o gente não foi avisado, abestado, passaste tempo aqui na terra fazendo o quê? Por vós vocês não vieram aqui a passeio. Não viemos a passeio. Ou seja, tampouco para a gente viver de entretenimento pessoal, de aprender diferentes formas de gastar ou ganhar dinheiro. Pois na grande verdade, a prata ou a moeda foi criada com um propósito. Por hoje o povo, é que não sabe diferenciar, porque hoje eles matam e morrem por questão da prata. Pois nem de longe, pois isso foi criado para isso. Mas para se fazer valer uma situação. Pois o povo se encontrou dentro da perdição e passou então, de certa forma, a servir a esse Deus, o Deus do ouro. Por Deus da mentira. Então, muitas vezes a gente se engana achando que está avançando na vida e deixando de lado tudo essa busca espiritual que muitas vezes chama a gente para esses lugares. Meu rei, Sim. Por prosperar, por na questão, do fisicamente falando, não é sinônimo de que estamos perto do Criador. Vós vocês chegaste a esse mundo sem nada. Sim. Já visto que não vão levar nada. Mas levam sim, aquilo que vós vocês construíram de bom. Que o que construiu de bom. E por essa construção, da senda do bem, é que vós vocês serão lembrados. Nossa. Parece que as religiões em si, quando bem praticadas, ela prepara o espírito do humano para o que vem no futuro e para ser útil ao próximo, sobretudo quando precisarem, né? É claro, já visto que é aquele que consegue incorporar a situação de uma forma verdadeira. Ou seja, por vestir a farda. Lá. Porque não adianta tu dizer, porque tu está incorporando quando tu não está fazendo. Não adianta tu dizer e bater no peito, dizendo que acredita, quando na verdade tu não acredita. Realmente. É um barco à deriva. Nossa. Bom, uma pergunta sobre isso exatamente, que as pessoas dizem assim, ao sentir uma necessidade de se aproximar do espiritual, de se desenvolver espiritualmente, aí a pergunta, a gente tem que procurar um lugar para esse desenvolvimento ou as circunstâncias próprias levam para esse encontro? Cada caso é um caso. Lá. Pois existem aqueles que têm a necessidade de buscar, pois existem outros casos, porque a própria espiritualidade, recruta. Já visto que a espiritualidade, não é que ela escolhe, mas o próprio plano, acaba se incumbindo em situações, que faz então valer a questão de sua pergunta. Então cada caso é um caso. Certo. Mas que se o povo, colocar em sua mente, porque temos que ter um direcionamento para que nós possamos construir a nossa trilha, de evolução espiritual, ele vai arregaçar as mangas, levantar a bunda do traseiro, o traseiro, do topo, e seguir, ir rumo e buscar, esse crescimento espiritual, essa evolução. Isso não se consegue sentado. Porque se tu ficar sentado, em teu chão e dizer, não tenho que me preocupar porque as minhas obras é bem vista por Oxalá, ele vai me abençoar. Lá. Então, vamos voltar lá atrás. Vamos.
por faça por ti, porque eu vou vos ajudar. Por levante, por vai à luta, porque tu me encontrarás. Mas sentado, por tu, por não vai me conseguir, por me enxergar. Porque eu estou aonde vós me seja estar. Por estou dentro de suas necessidades, estou, por a todo momento, por lhe amparando. Aproveitando, a situação, vou lhe fazer um conto. Opa! E esse conto retrata um pouco da pergunta que tu me fez. Sim. Na questão, dos dons que são, direcionados, a esse ou aquele povo. Ir lá atrás, um tempo distante, num certo vilarejo, existia ali, um cabra, que dotado pelo dom, ele foi abençoado. Esse dom que ele tinha, constituía-se então numa inteligência, de traduzir nas telas, até mesmo a forma dos seus pensamentos. Então, ele sobrepunha essas telas, uma capacidade muito grande, de dar vida, aquilo que desenhava. Doravante não teve dificuldade, então, para ser, reconhecido, pela sociedade de um cabra, muito bom. Não demorou muito, se tornou um cabra muito afamado. Por tudo aquilo que ele desenhava, em cima de suas telas. Se tornou, então, assim, um pintor. O tempo passou, ele percebeu que essa fama não era o que ele buscava. Porque, de certa forma, isso estava lhe fazendo mal. Da mesma forma que ele apareceu, ele resolveu sumir aos olhos de todos. Se embrenhou dentro de uma situação, desapareceu. E o povo, então, ao perceber, que o cabra tinha sumido, começou a se perguntar: oxente, de onde é que está o tal pintor? Ninguém tinha notícia. Mas tudo aquilo que ele havia desenhado, houve uma valorização muito grande. Porque ele, de certa forma, já havia conseguido escrever o seu nome, através de sua fama. Bora lá que ele sumiu. Passou um bom tempo. Então, dentro desse retiro que ele fez, para poder entender algumas situações, então ele anunciou seu retorno. O povo ficou todo dentro de um alarde muito grande. Então, aguardando esse momento, a qual o pintor havia anunciado. Então, no dia marcado e na hora e no local, o pintor então se apresentou ao meio daquele povo, tudo reunido dentro de um saguão muito grande. Eram muitas pessoas. Então, nesse saguão havia um palco, com uma cortina que separava uma parte da outra. O anonimato, a plateia. Em determinado tempo, a cortina se abriu. Em cima desse palco, estava ali sobreposto, em cima de um cavaleto, algo encoberto por um pano branco. Então todos deduziram que ali estava mais uma das obras que o pintor havia pintado e que correspondia aos fatos. Então, em seguida, o pintor se apresentou. Houve um aplauso muito grande, suspiros de admirações por tudo aquilo que ele representava na questão de suas obras. Ele se curvou, agradeceu pelos aplausos. Em seguida, ele deu continuidade aos fatos. Retirou sobre o cavalete aquele pano branco, que sobrepunha sobre. Sim. Que ele existia. Então, quando ele retirou o pano, houve novamente os sussurros e os aplausos. Era algo que ele havia pintado nesse tempo de retiro.
Após nessa tela, após ele pintou, após a figura, após de um Cristo, mas de tão bem feito, após que havia, após sido feito por ele, após parecia que a tela tinha vida. Após então a pintura, após se tratava de um Cristo, após com a mão direita nesse gesto, encostado numa porta que estava desenhada em sua tela. Após encostado na mesma porta, após um de seus ouvidos. Após era essa a pintura. Após o povo aplaudiu, porque se tratava de uma obra muito grandiosa. Mas ao meio da plateia, após houve um cabra, após que levantou a mão. Após então traduziu a seguinte palavra ao pintor e ao povo que ali estava. Após eu não sei por que carga d'água, esse povo está lhe aplaudindo, pintor. Após se eles estão lhe aplaudindo porque não tem a sabedoria que eu tenho. Após de enxergar o que eu enxerguei. Após tu não percebe que teu quadro, após existe um defeito muito grande. Após o pintor com toda a sua humildade perguntou ao cabra: após diga-me lá, após qual é o defeito que tu pode encontrar? Após na tela que eu pintei. Após eu estou aqui então para reparar o meu erro. Após então ele disse ao pintor: após tu desenhaste aí um Cristo? Ele disse sim. Após desenhaste também uma porta? O pintor afirmou: é fato. Após tu percebe que a sua porta, após tem um defeito muito grande, ou a sua pintura? Após pintor, diga lá meio que é, para que eu possa corrigir. Após então ele, após dentro de sua, após situação enxergada por ele, após sem o zelo pela questão do respeito e da humildade, ele disse ao pintor: oxente, pintor. Pode falar. Por que tu quer que eu responda o defeito que tu mesmo possa enxergar? Se tu não consegue enxergar, pintor, tu não é. E disse assim o cabo: diga lá, meu rei. Eu não insisto para que tu. Mostre o defeito para que eu possa corrigir. Oxente, pintor, tu não percebe que tua porta não tem tranca? Não tem tranca, não tem tramela? Esse povo lhe aplaudiu. Aplaudiu porque não conseguiu enxergar o que eu enxerguei. Ele disse assim: meu rei, olha cá, presta atenção. Nesse tempo, que eu parti dentro desse retiro, que me afastei de vós vocês, percebi que a fama, não era o que me sustentava. Nunca foi isso que eu quis. Me tornar um cabra afortunado, por aquilo que de certa forma eu estava criando. E nesse momento que eu me retirei, eu adentrei de um retiro entre eu e mais eu. Então eu me reportei aqui através dessa tela uma situação que dentro desse retiro eu enxerguei. A minha porta não tem tranca. Não tem tranca nem tramela. Mas percebe que a figura que aqui eu pintei está com uma mão batendo na porta e com o ouvido encostado para poder escutar. Assim sendo, meu rei, disse o pintor ao cabra, aqui eu tentei traduzir uma situação muito diferente daquela que tu enxergou. O Cristo, ele bate na sua porta, pedindo permissão para entrar. Assim sendo, é por isso que a tranca não está pelo lado de fora, está pelo lado de dentro. Então tu abre e me deixa entrar. É isso que acontece hoje. É o Criador batendo e não tendo permissão de entrar. Mas ele é sábio e muito bem educado. Ele bate para entrar. E se vós me seis abrir, ele entra. O cramulião, já é, utiliza de uma astúcia, muito maior. Ele chega e arromba a tua vida, a tua casa, sem pedir permissão para entrar. Já visto que é por isso que a minha tela
E nessa porta não tem a tranca por fora. A tranca está por lá de dentro. Abra e deixe ele entrar. Nossa, seu Zé. Essa toca fundo no coração, hein, seu Zé? Assim sendo, meu rei, pois espero que através desse conto, tenha respondido por parte do que tu me perguntas. Sim, sim, senhor. Então, sobretudo se uma pessoa acaba num momento desse, ou seja, envolvido com a Umbanda, ou com a manifestação de um espírito, ou com um estudo desse que a pessoa está fazendo ao ouvir o nosso diálogo, tem alguma coisa dela chamando ela para viver um pouco da espiritualidade, não tem, seu Zé? Pois é claro que tem, meu rei. Uhum. Portanto tem. Porque hoje aqui nesse chão, por nós traduzimos algumas verdades, porque doravante, por nem sempre ela é reconhecida. E aqui nós fazemos as retratações, por dos espíritos encarnados que se reencontram, por dentro do chão por se tornarem ou se tratarem de espíritos afins. Sim. Porque houve no passado, por situações, por bem ou mal resolvida, mas que eles tenham a oportunidade de se reencontrar, por resgatarem. E hoje nós retratamos isso, de uma forma, com muita propriedade, porque entendemos que, por essas retratações e essas consertâncias, ela está atribuída à questão da Umbanda, porque a Umbanda, ela não é simplesmente um fato, que diz respeito tão unicamente aos orixás, aos guias. A Umbanda num todo, ela fala da espiritualidade. Uhum. De espíritos que se encontram e reencontram, até mesmo para quitar e saudarem suas dívidas. Sim. Ou consertâncias, pela oportunidade que vos é oferecida. Assim sendo, sem contradizer e com respeito a todos os babalorixás, que carrega a sua forma de trabalho, que tem por mim muito respeito. Mas cada chão é um chão. Sim. Mas que nenhum deles pode fugir da verdade. Porque, num tempo próximo, nós vamos se deparar. Com muito daquilo que nós plantamos. Sim. E se nós implantamos em verdade, com certeza não vamos colher verdade. Pois, quando eu disse para tu, do meu anjo, sim, que doravante a vida me ofereceu por nome de Gorete. Isso faz parte da minha história. Conforme eu expliquei, por tu e aqueles que aqui estão me ouvindo, também construíram aqui as suas histórias que amanhã não, poderá contar. Sim, sim. Nesse momento, estou contando parte da minha. Sim. E a parte da minha história, ela é atribuída a muito daquilo que eu estou aqui, hoje fazendo. A passo que aqui eu sou convocado para trabucar, em prol dessa verdade, eu estou a galgar, os degraus, de evolução, porque todos nós aqui estamos para evoluir. Vós me seis, fique, essa mensagem. Retroceder em algum momento de suas vidas, sim, mas desistir, não. Pois não. Porque ao passo que vós me seis desistirem, é como se vós me seis estivesse assinando, um documento de covardia. Covardia, seu Zé. Oxe, eu aproveito, tá? Porque tu tá por me desenhando nessa coisa aí. Sim. Deixa aqui um abraço apertado, feito da gota serena, para tirar um pouquinho da dor, de Martinha. Martinha.
por dizer, por que não aproveitar? Por dizer que a espiritualidade é clara. Por sempre chegou e sempre haverá de chegar. Por sempre remamos. Por com os remos da verdade. E que doravante tudo que aqui nós o fizemos, por estamos dentro de uma senda do bem. Sim. Por dar esse amparo, por material, por espiritual. Mas que vós, vocês, não percam o foco. Por sejam inteligentes, para poder entender. Que a espiritualidade ela é clara. Errados são aqueles que não soube compreender e que permitiram se perder. Nossa. Às vezes, seu Zé, muita gente diz assim... também não deixando a importância aqui, da cria de eu. Porque se por matéria eu tivesse, eu diria, é o coração e o pulmão. É a vida. Diga lá, meu rei. O senhor pode falar um pouco mais da Martinha, que o senhor às vezes se emociona e a gente não conhece tanto sobre ela? Uma pessoa encarnada, é um espírito, é alguém que o senhor conheceu durante a vida? É claro que foi alguém que eu conheci no passado, que doravante se encontra hoje encarnada. Por Martinha, sim, é o céu e o inferno. Tá certo. É o amor e o ódio. Certo. Mas, sobretudo, é uma transparência. De uma espiritualidade muito pura. Tá certo. Mas, isso é uma outra conversa que diz respeito muito mais ao povo aqui. Sim. Do que propriamente dentro do trabalho que tu está constituindo, mas que vale a pena lembrar. Sim, sim. Porque tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é bom, é importante ser lembrado, né, minha Gorete? Graças a Deus. Seu Zé, às vezes o umbandista sai do terreiro muito feliz e olha para as outras pessoas dizendo assim, quantos deles terão oportunidade na sua vida de ouvir ensinamentos dos espíritos? Então, que forma a gente pode demonstrar no nosso dia a dia lá fora esse respeito pelo ensinamento que vocês nos dão a cada gira? A princípio de tudo, é se dar o direito de acreditar. Quando eu digo acreditar, eu não digo acreditar em Zé. Sim. Eu digo acreditar pelas benfeitorias, do Mestre. Sim. Porque nós somos instrumentos enviados por Ele. Assim sendo, não deve existir dificuldade para aqueles que querem buscar o crescimento espiritual, se entregar, com amor, respeito e sabedoria. Se assim o fizerem, não terão dificuldade para poder entender aquilo que a Umbanda prega. A Umbanda ela prega o amor, a paz e a verdade. Já visto que não é como essa... Oxente, perdão a palavra que eu chamar meu pai, não me puna por isso, mas eu digo, sem medo de errar, não isso, e estão sendo, de certa forma, criadas. Oh, meu Deus. Utilizando dela para benefício, não. Oxe, quem eu faz é porque não acredita na espiritualidade, porque se acreditasse não faria. Os dons, porque a voz de vocês são enviados de graça, de graça deve ser oferecido. Aquele que põe preço, que põe prato, em cima da caridade, jamais será reconhecido como umbandista. Nossa. A Umbanda não é meio de vida. Não é meio de vida. Pois não. Por vida que eu digo, não a trabalho. Umbanda não é para fazer ninguém prosperar. Tá. Não é para fazer ninguém prosperar, ou seja, assim, prosperar na evolução espiritual, né? Não com dinheiro. Prosperar, claro. Na espiritualidade, sim, na evolução, sim. Sim. Mas se afortunar, utilizando a religião, a bestada quem o faz. Claro. E quem deve paga, quem merece recebe. Entendi. Então, vamos falar também um pouco sobre isso. Às vezes, as pessoas veem nos médiums alguém que tem um dom que é melhor do que ele, porque pode receber um espírito, que o espírito sabe tudo da vida dos outros.
ser médium é realmente ser melhor na sociedade? Por não. Por ser médium, por acima de tudo é ter humildade. Porque a mediunidade todos os têm. Por depende da forma que por é lapidado. Por nunca foi, nunca será. Por motivo de grandeza. Por imaginar. Por tu, pelo dom que tu recebeu, tu é melhor. Por do que seu irmão. Por que tem que existir dentro da questão da Umbanda, é a confraternização e o respeito. Por não pode, não deve existir, por nem de longe, a vaidade. Porque o médium que cultua, por essas situações em sua mente, por dom que ele tem, por imaginar que é melhor, porque o irmão que está ao seu lado direito ou esquerdo, está revestido pela armadura da vaidade, e a vaidade nos derruba de uma forma grotesca, sem dó e piedade. Revestido pela armadura da vaidade. E a vaidade derruba... Poxa, sem dó e piedade. Sem dó e piedade. Nossa. E quando a gente cai assim e sempre procura alguém para culpar? É uma mente vazia. Por quê? Porque é muito mais fácil procurar um culpado do que assumir a responsabilidade pelos seus erros. Nossa. O senhor encontra no dia a dia gente que transfere a culpa e vem querer se cuidar? E muito disso nós tratamos aqui dentro desse chão. Por fazer com que esse povo se torne melhor. Porque eles sejam responsáveis pelos seus atos. Já visto que adentro novamente na questão do que eu disse lá atrás, quem deve pagar, quem merece recebe. Meu Deus, tá certo. Bom, quem vê o médium acha bonito incorporando um caboclo, acha bonito ter o Zé Pilintra. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma oração, falar, eu quero incorporar o Zé Pilintra um dia. Porque tem muita gente ingênua, então às vezes a pergunta realmente cai no coração de alguém. De vontade e verdade, existe uma distância muito grande. Entre a vontade e a verdade, a realidade. Pois é claro, muitos podem se revestir dessa vontade, e alguns põem a vontade acima da verdade, fantasiam situações. Já visto que eu disse para vós me ser que o pavão já é bonito por si só, não carece de enfeitar o rabo. Muitas vezes o que acontece dentro de muitas situações são o fator de mistificação. Seu Zé. Por mistificar, é fazer algo que não existe, não sabe? Assim sendo, e é claro que isso não foge dos olhos da espiritualidade, é enxergado. Sim. Eu entendo que não carece de nada disso. Ao passo que o médium, conforme tu disse, está recebendo a graça da divindade Zé Pilintra. Sim. Um caboclo, um pai preto. Todos eles trabalham dentro de uma única forma. Sim. Em prol da caridade, então não existe nem mais nem menos. O que existe dentro da divindade é o respeito que muitas vezes falta dentro da sociedade. Fantasiam situações, desnecessariamente, envolve um povo com sua fé, e com o tempo ele percebe, que foram enganados. Então acaba rotulando uma situação, a questão da religião. E é por isso que eu disse para tu lá atrás, o maior responsável, muitas vezes por denegrir a imagem, da Umbanda, são os falsos umbandistas, que acabam implantando essa verdade. Como é que podemos cobrar do povo lá fora se o povo de dentro não tem a sabedoria e o respeito que deveria ter? Bora lá, meu pai, fazer então que esse povo segure essa bandeira com o braço forte. Que não permita então que exista essa vaidade ou essa mistificação, né? Em benefício próprio. Sim. Assim sendo, meu rei, não é muito difícil de entender. Não. Sim, sim. Então, o senhor parece que, pelo que eu conversei com os espíritos enquanto o senhor estava ocupado trabalhando, aqui na casa do senhor, quando o médium já traz a sua entidade na sua força do seu trabalho espiritual, vocês pedem que a entidade risque o ponto. Primeiro, meu rei, não é o médium que traz. Lá. O médium é uma ferramenta. Sim. Que traz as divindades dentro do processo da incorporação, é tudo uma preparação que cabe ao plano espiritual. Porque o médium que está aqui,
por dentro do chão, por que não se acentua dentro da energia que está sendo direcionada a ele, para poder fazer a aproximação e a conjunção, por das energias, por nem de longe, por ele vai conseguir êxito, por em trazer as divindades. Por se tu estiver aqui, por não se adentrar, por na energia, por que está sendo direcionado e pensando na morte da bezerra, por nada vai acontecer. Por o médium é um instrumento, de certa forma, por consagrado dentro da Umbanda, ou dentro do, do prospecto, que atribui por toda a questão da espiritualidade. Sim. Mas o médium é uma ferramenta, porque tem que ser lapidado. Então, que permita ser lapidado. Que tem, então, o entendimento, daquilo, que o dirigente, está lhe entregando. Sim. Comportamento, sabedoria, o respeito. Sim. Disciplina. Esse parece até ser um mecanismo de segurança que vocês pedem para o médium, para não atrair médium que vai mistificar. Porque se ele fala assim, como é que eu vou inventar um ponto? Olha, meu rei, eu lhe digo uma coisa. Sim. Por dentro de um ponto e de um conto, que existe na mente, sim, do ponto chamado médium, por quem canta um ponto inventa outro ponto. E os pontos, porque é traduzido dentro de uma verdade, porque é consagrado dentro da Umbanda, ele é feito com maestria. Através dos guias. Mas haja visto que dentro daquilo que eu expliquei, por hoje, por dentro da situação que a Umbanda, por hoje ela se encontra, com o povo, fugindo da realidade, daquilo que a Umbanda prega, eles conseguem exercer dentro de sua mente, por situações, que nos dá, o direcionamento da mistificação. Pois, mas dentro daquilo que se situa dentro da verdade, nem de longe se deveria existir. Aqui, meu bichinho, não precisa inventar, que precisa se entregar, e acreditar e permitir que o tempo, lhe dê o direcionamento necessário para que tu possa se tornar amanhã uma boa ferramenta. Assim sendo, nós não podemos e não devemos botar os carros na frente dos bois. Dentro do tempo tudo vai sendo construído. Sim. Ou seja, não deve se temer se começar consciente. A consciência, hoje ela faz parte da grande maioria. Então. Que muitos ainda insistem em ter vergonha, de entrar dentro da redoma dessa verdade. Um tempo atrás, a questão da consciência é porque o tempo era diferente. Então, talvez a espiritualidade, exerceu naquele momento uma inconsciência, por dentro desses médiums, que doravante talvez não poderia permitir, botar, em terra um herê, brincando, sapateando, fazendo todas as atividades que uma criança faz. Então, talvez a consciência não lhe permitiria, por isso, em alguns momentos lá atrás, a consciência era lhe roubada para que pudesse ter, então, um instrumento de uma forma mais correta. Hoje, a espiritualidade já é de uma forma muito diferente. Sim. Hoje, com mais consciência, vamos dizer assim, com respeito aos antepassados. Então, hoje não é vergonha, para cavalo, para médio, dizer, eu sou um cabra consciente. Porque o importante na vida é ter a consciência, de seus atos. E a consciência, dentro da espiritualidade, para quem sabe usar, uma ferramenta de bom corte. Porque a consciência não lhe permite se tornar marioneta. Então não existe nada de errado. Existe o médium dentro de sua consciência, semiconsciência, e o médium inconsciente. Existe. Mas nenhuma significa porque é melhor do que a outra. Quando tratado com respeito. Entendi. Sem qualquer tipo de vaidade. Então, o senhor acha que também não precisava todo mundo querer ser inconsciente?
Meu bichinho. Por de querer e aconteceu, a distância é muito grande. Tá certo. Então, voltando lá atrás também, quando eu chego na Umbanda, eu quero, ou não estou na Umbanda ainda, e quero saber se eu tenho Exu, se eu tenho Zé Pilintra, como que a pessoa se situa com esses questionamentos? Se entregando, respeitando e dando tempo ao tempo. E se tiver na linhagem, de suas divindades, vai acontecer. Tá. Já visto que as entidades, não é escolhida pelos médios. Não é? Infelizmente, isso acontece, viu? Tem um povo abestado, borra-bota, que escolhe. Os guia, determina situações. Que doravante, acaba caindo em contradição e já não consegue mais carregar o fardo porque construir toda uma situação em cima de mentira. E é triste daí, né, seu Zé? Não é só triste, como vergonhoso. Vergonhoso, né? Que é Por isso que eu disse para tu, os maiores responsáveis por denegrir talvez a imagem, são os próprios praticantes. Sim. Bom, tem como desenvolver a mediunidade só lendo livros sobre os assuntos? Não. De forma nenhuma. Ler, não ocupa espaço. Sim, claro. E faz parte. Isso pode te acrescentar. Algumas situações e dando uma proximidade. Muito perto da questão mediunidade. Mas o que dá o resultado é a prática. É a prática. Se entregar e interagir dentro de uma corrente, de um terreiro, para que tu sinta a proximidade de seus guias através dessa magia que tu hoje pôde presenciar. Sim, meu Deus. Nossa, claro. Então, a gente tem que considerar o seguinte. Por exemplo, a pessoa que está vendo na casa dela, ela fala, bom, eu vou sentar aqui, vou mentalizar o seu Zé Pilintra, vou tentar receber ele. Aqui tem um ambiente sagrado. Qual que é a diferença entre a pessoa que está lá em casa e um templo sagrado? Muita diferença. Casa é casa, terreiro é terreiro. Seu casuar, é para tu estar se familiarizando, com sua família, sua mulher, suas crias. Sim. Sentar na mesa, comer, deitar, na cama e dormir, e construir dentro de seu lar tudo aquilo que, de certa forma, foi direcionado. Sim. Aqueles que o fazem de seu lar, um espaço, atribuir a questão de terreiro, eu digo para tu, desconfie. Desconfie. Até porque as divindades, elas têm a sabedoria, têm a luz suficiente para poder, entender. Sim. De onde é que devem chegar. Olha. Aqueles que o dizem, que fazem, em seu chão, com perdão da palavra e com respeito também, por que não dizer dessa forma, não estão sabendo o que estão fazendo. Ou imagina que sabe muito, mas na grande verdade sabe nada. E aí a pessoa diz assim, o que tem no terreiro que soma para um desenvolvimento saudável e seguro da mediunidade, que não tem em casa? Firmamento. O terreiro, ele é feito de firmezas. Sim. Se prepara, então o terreiro, dentro, das capacidades dos guias, dotado pela sua sabedoria, em preparar um chão e imantá-lo, né, através das energias, situado, como se fosse um portal. Se nós estamos aqui hoje, porque recebemos o chamado para poder estar aqui. Sim. No casuar é muito diferente. Não existe essa preparação. Aqueles que fazem de teu casuar, um terreiro, na grande verdade, não tem conhecimento. Não. Nossa. E está atraindo energias deletérias para o ambiente? Muito. Já visto que quando se abre um trabalho ou uma gira, não é simplesmente pelo povo encarnado que aqui estão. As divindades que aqui chegam, mas também os desencarnados que vêm pela questão da energia, por curiosidade e por muitas outras situações, porque é um portal que é aberto. Sim. Assim sendo, quando se faz isso dentro do seu casuar, tu está abrindo a porta aos desconhecidos. Quem não pode camandinga não carrega o patrão. Tá certo. O que os guias consideram como importante para um desenvolvimento sério e responsável? Respeito. O respeito. Mas a pergunta foi tão grande que o senhor respondeu numa só, né? Não precisa incumpridar, ela pode ser encurtada. Claro, claro. E como é que então a pessoa faz para encontrar um lugar que é sério,
que ela possa entregar a sua espiritualidade para se desenvolver assim? Apor deve buscar, a conhecer, Apor se entregar, Apor antes de adentrar, Apor observar, Apor a forma do dirigente, da forma que conduz e sentir a energia Apor que existe no local. Assim sendo, Apor já é um atrativo para que se possa entrar. Apor ao passo que se entra, conforme eu lhe expliquei, Apor procura então criar raízes. Apor através de suas atitudes e seus atos. Apor então, Apor permita-se escolher a entrar dentro dessa energia, Apor e enxergar, Apor aquilo que está sendo oferecido, Apor não aquilo que o povo, Apor lhe oferece. Porque o povo é feito de bardas e manias, são povos errantes, Apor que criam situações desnecessárias. Mas o verdadeiro devoto daqueles que acreditam, Apor tem que botar preço, Apor naquilo que está sentindo, pela escolha que foi feita. Apor, se tu ficar imaginando, Apor que teu irmão, Apor está fazendo aquele lado, é porque certamente tu está deixando de fazer o seu. Apor é assim sendo, Apor tu tem que entender que tu está, Apor envolvido, Apor entre espíritos encarnados que são passíveis de seus erros. Mas que a Umbanda está aqui, para poder Apor lapidar e fazer Apor dessa pessoa, desse cabra que aqui chegou, Apor se tornar amanhã um bom instrumento de trabalho. Apor isso se consegue dentro de um tempo, através da entrega e do respeito. Apor daqueles que batem a porta, não é, meu rei? Nossa. Às vezes me procuram e eu digo assim, o meu critério inicial é uma casa que não cobra. O senhor vai dizer para mim se o senhor faz isso e por que o senhor não faz. Uma casa que não mata os animais e uma casa que não aceita trabalho para o mal. Pois bem. Vamos começar, cobrar. Apor cobrança não existe. Apor eu já lhe respondi. Como o senhor falou, claro. Apor que ela entregue de graça tem que ser devolvido. A questão da matança, Apor não sou contra e respeito aqueles que o fazem. Porque muitos, Apor tem essa necessidade. E isso faz parte também. Apor essa casa propriamente dita, ela não faz. Apor assim, Apor dentro de uma constância. Apor dentro dessas necessidades, já o fez e dentro da necessidade o fará. Mas não é apto. Por isso denominado assim a forma que eu lhe expliquei. Claro. Qual é a outra pergunta? A outra se aceita trabalho para o mal. De forma nenhuma. Aqui nós servimos a caridade. Certo. Então ela vai procurar uma casa, essas três coisas já tem. Bom, o senhor falou que a matança às vezes pode ser feita. Se faz necessário. Em que caso se faz necessário e como a pessoa pode saber que é uma casa assim que faz matança, mas é séria? A Umbanda, por dentro da questão, por que atribui a questão do espiritismo, vamos dizer assim, né? A necessidade de muitas vezes oferecer às divindades, aos orixás, um corte, por isso vem com uma propriedade muito grande de energia, por atribuído, por aquilo que eles necessitam e faz parte. E isso não é folclore, isso é uma realidade. E percebe que eu não contesto essa situação. Claro. Eu digo que aqui por não tem o hábito, por mas dentro de uma constância, dentro da necessidade será feito como já fez. Claro. Pois. Sim. O seu capa preta, eu não sei qual que é o problema. A gente pode falar o nome das outras entidades numa conversa com o senhor? Não tem nenhum problema em falar o nome de outras entidades? Nenhum. Não invoca elas aqui? Se invocar também é bem-vindo. De forma nenhuma. Por dentro do contexto da caridade, todos são bem-vindos. O seu capa preta, de certa vez, ele falou assim que é muita hipocrisia, porque a gente mata diariamente para se alimentar, e um dia, ele falou assim, um dia que tiver um familiar seu numa tarimba e precisar vir aqui, ou matar um frango, matar alguma coisa para colocar ele de pé, você não vai querer que eu faça isso? Exatamente isso que eu lhe expliquei. Olha lá. É um caso extraordinário. Pois, e que tem que ser respeitado, sim. Claro, claro. Porque dentro, que nem o senhor fala, da construção da vida daquela pessoa... Pois, exatamente isso, meu rei. Vale mais ela de pé e o frango deitado com um propósito útil. Com um propósito útil, meu rei. Muito bem dito. Do que deixar ela sofrendo lá. Falar, não mato, não mato. Em algumas situações, se faz necessário. Tem a liberdade também da espiritualidade, isso, o aval. E isso é feito com todo o respeito e com certeza existe sim o aval. Nossa. E existe gente que defende que precisa respeitar os animais. Não deve maltratar os animais. Pois. Como é que o senhor acha sobre isso?
Por maltratar jamais. Né? Isso daí é questão de educação da casa, né? Exatamente isso, meu filho. Não precisa do movimento contra quem maltrata o animal. Não precisa. Pois é claro que sim. Maltratar jamais. Por utilizar dele pelas benfeitorias, Claro. Por é cabível. Tá certo. Mas isso sempre dentro de uma necessidade. Tal e qual eu expliquei. Muitas vezes nós o fizemos. Entendi. Mas, por exemplo, quem vê de fora, seu Zé, por exemplo, eu vejo, chutou o cachorrinho, machucou o gatinho, e aí eu fico com raiva daquela pessoa. Eu não estou sendo melhor que ela também, né, seu Zé? De forma nenhuma. Por dessa atitude, ofereça a ela uma oração, para que ela possa se melhorar. Ofereço uma oração a ela. É claro. Até porque, meu bichinho, se tu julgar, amanhã tu será julgado. Olha lá. Não cabe julgamento. Aqui na terra, não existe juízo. Juiz maior é aquele conforme eu lhe expliquei. Existe, é claro. Dentro das situações interessadas das profissões, daquele que tem hoje o poder de julgar. Mas eu digo para tu, sem medo de errar, que se juiz eu fosse, Senhor. Eu absolveria a todos. Para não correr o risco de julgar quem deveria ser inocentado e inocentar aquele que deveria ser julgado. Nossa. Aí sim, hein? Poxa, assim é nego Zé. Então, o senhor está deixando bem claro. Está fazendo errado, tudo bem, mas ofereça uma oração. Não precisa ficar com ódio nem ir lá brigar com ele. Olha, e o que é diferente disso tudo, porque não é isso que na prática acontece. O povo já toma dor e já vai fazer uma precipitação dentro de uma gota serena, uma sangria desatada, e o futuro está feito. Não é verdade? Já viste que aquele que o faz, ele tem sabedoria do que está fazendo. Porque eu já lhe expliquei. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Claro. No caso da religião, né? Mas no dia a dia, um maltrata, não pode se julgar, tá certo. Aquele que maltrata hoje, amanhã será maltratado. Aquele que chuta hoje, amanhã será chutado. E quando ele diz assim, eu fiz o mal para minha esposa, eu fiz o mal para o meu amigo, mas não fui eu, foi o obsessor que me fez fazer isso. Depois que inventaram a desculpa, ninguém mais erra. O senhor falou antes, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais erra. É muito mais fácil jogar a culpa em cima dos obsessores. Mas aí vão dizer, tem, seu Zé, mas tem de verdade. Existe, de fato. É claro que sim. Mas você deu meio que passagem ali para ele, sintonizou com ele. Tu permitiu. Lá, tem um pouco porém existem aqueles que utilizam desses artifícios para poder se esquivar da situação. Lá. E antes o senhor falou um pouco do fingir, do que isso estraga e até envergonha a pessoa. Né? Pois. E aí as pessoas dizem assim, animismo é medo de deixar o ego transparecer na frente do guia. Pois. Então a tia Alice tem uma pessoa séria, que ela não quer deixar isso acontecer. E eu vejo que muita gente às vezes segura o guia de chegar conscientemente para não falar, porque muitas vezes dar uma consulta para alguém, você está mexendo na vida de uma pessoa. Porque é muito sério. É muito sério, seu Zé. Então, como é que fica o cara que é consciente, a mulher que é consciente e tem esse medo e aí ela não deixa a coisa acontecer? O medo, na grande verdade, é uma barreira. Porque tem que ser derrubada. Porque se tu se aperceber que se tu, porque tu está dentro de uma honestidade, entrelaçada a questão da espiritualidade, né, ao fator mediúnico, o compromisso maior, é a consciência de seus atos. Assim sendo, então dentro dessa energia e tu se portando como um instrumento, na grandeza dessa verdade, não terá por que temer, independente de consciente ou não. Porque nesse momento tu vai permitir porque teu guia, ele vem interagir diante da situação e acobertar a necessidade daqueles que batem a porta. Aquele que extrapola e coloca os carros na frente do boi, de certa forma não está preparado. Tu tem que ter o equilíbrio mental e espiritual para poder lidar com a situação. Isso propriamente é dito a partir do momento que tu se entrega dentro dessa verdade e promove dentro da situação a realeza. Por isso está pisando no chão, respeitar, zelar e cuidar. Nossa. Então do alavante, não existe dificuldade para que os próprios guias façam. Mesmo que exista consciência, mas trazer uma inconsciência dentro dos atos. E nesse momento vai se falar o guia, em prol da situação. Então existe uma forma de poder, sim, trabucar dentro dessa consciência, a partir do momento que tu esteja interagindo dentro da verdade.
porque tu é tomado por uma energia, por emanado pelo seu guia que ali está. Por guia esse que tem um compromisso com a verdade, porque é para isso que eles foram enviados. Por guia não vem aqui para encher linguiça. Nossa. Por os abestados, porque muitas vezes não tem, por respeito, né? Por com seus próprios guias, com o chão, por qual ele pisa. E assim sendo, cria-se dificuldade, né? E atribuir isso à questão da mediunidade, eu digo não. A mediunidade, ela é simples, mas porém muito objetiva. São instrumentos, que estão sendo lapidados pelo processo, da espiritualidade, para poder zelar e cuidar, da humanidade, que bate, dentro da, a porta, em busca de um amparo material ou espiritual, não importa. Por isso que eu disse para tu, por casa de caridade não se bate a porta, casa de caridade, a porta é aberta. Oh, meu Deus. Assim sendo, aos guias que aqui estão, atribuído as suas respectivas ferramentas, os seus instrumentos, seu cavalo, ele tem que estar. Então, dentro dessa união, da junção dessa energia, sim. Então tem que haver a sintonia, sim. Tem. E essa sintonia só acontece quando a ferramenta, ela tem zelo. Nossa, claro. Essa sintonia acontece quando essa ferramenta tem zelo. Esse zelo da ferramenta é construído durante a semana ou só da porta para dentro? Por todavia, esse zelo é construído talvez desde o momento em que tu se reconheça como gente. Sim. Pois, ao passo que tu se descobre dentro da religião, então tu tem que trazer à tona todo aquele zelo que um dia tu teve. E se não teve, no momento que tu está aqui, se aperceber que tu está hoje no momento, por uma outra situação em tua vida, tu está ingressado dentro de uma religião, porque ela necessita desse zelo. Esse zelo é atribuído ao respeito, conforme eu disse para tu. Sim. Por que se precisa para se tornar um bom médium? Respeito. Sim, o senhor falou rapidamente lá, é o respeito. E tudo isso, então, agrega para que na hora, no dia certo de prestar serviço ao próximo, a pessoa já traga com ela tudo que ela construiu durante a semana, durante os meses que foram passando. Na grande verdade, durante a sua vida, né? Então, no que se diz respeito à espiritualidade, no momento que tu se entrega, tu vai sendo amparado e reparado através de seus dias, e fazendo com que seus dias se tornem melhor, trazendo para ti uma proximidade muito grande na questão da espiritualidade. E a espiritualidade pede isso. Sabemos que o povo encarnado tem suas badas e manias, que vão errar, escorregar, mesmo estando dentro da religião. Mas ele procura, ele precisa procurar a cada dia se melhorar. A partir do momento que ele comete determinados erros, a tua consciência já tem que acusar. Oxe, peraí cá. A consciência, né? Pois. É. A partir do momento que ele permite que isso aconteça, de certa forma, ele já está dentro de uma melhoria. Sim. Pois dificilmente vai cometer seus erros. Dentro do terreiro. Sim, sim. Seu Zé, explica uma coisa. Às vezes, o pai de santo ou a mãe de santo diz assim: eu sei que o fulano se finge, mas se eu falar para essa pessoa que ela está se fingindo, ela é capaz de ter porque ela ama tanto o guia dela, que ela construiu na cabeça dela, que ela é capaz de ter um treco ou sair do terreiro. Que indicação o senhor dá para um pai de santo, uma mãe de santo dessa? A verdade sempre. Verdade, e se doer? É melhor. Algo que doa hoje, né? De que fazer com que tu se torne mentiroso para toda a vida. Corrigir é importante, mas tem que ter sabedoria e o respeito. Porque a mediunidade, ela vem dentro de um tempo, uma preparação de lapidação. Sim. Existem aqueles que dentro de sua vontade acabam oscilando entre o certo e o errado. E isso, não pelo pai, porque não existe pai de santo, existe zelador, né? Então o zelador, ele com atribuído com a experiência, vamos dizer assim, sim, e com respeito, ele vai saber enxergar e lapidar aquela ferramenta e entender que naquele momento ele está passando por situações a qual não cabe o julgamento, cabe chegar e chamá-lo num canto, explicar, e mostrar, não que ele esteja no caminho errado, mas que ele pode melhorar e que não precisa ter pressa, até porque a pressa é inimiga da perfeição. Sim. Aqui, que menos precisa ter pressa. Certo.
Após, a partir do momento que, respondendo a tua pergunta, que eles permitirem, após entender, compreender, após permitirem ser lapidados, após, consequentemente, eles não vão estar passando por essa situação. Nossa. Porque, após, então, no momento, eles vão estar prontos. Mas se colocam os carros na frente do boi, após, acontece essas presepadas, tal qual tu me perguntou. Meu Deus. Após, então, cabe ao zelador de santo. Após, jogar ou não um balde de água fria. Após, se ele entender que amanhã, após uma árvore que pode dar fruta, ele vai zelar e vai cuidar. Mas não pode faltar com a verdade. Com a verdade, jamais. Após, não. Se entra um médium aqui na sua casa e diz assim, bom, eu vou lá com o seu Zé, porque eu sei que ele é um espírito verdadeiro, ele vai me dizer. Mas eu vou fazer o seguinte, como eu sei que mediunidade só se desenvolve com o tempo, chego lá e finjo que os pensamentos que eu estou recebendo são verdadeiramente dos espíritos, faço tudo do meu bom e do melhor, e aí daqui 6 meses ou 1 ano, 2 anos, quando a minha entidade chegar, pelo menos não perder esse tempo me treinando, pelo menos já fui ajudando as pessoas falando o que eu podia falar. A porra é claro que na grande verdade não vai passar desapercebido. A porra é uma enganação a si próprio. Né? Haja visto que aí cabe aquela situação que ele disse para tu, meu rei. Sim. A porra quem deve paga e quem merece recebe. A porra não pense que se tu plantar a porra aqui o girimundo, tu vai colher a macaxeira. Claro, claro. E o senhor também, porque o que se diz assim, a Umbanda, como tem o pai de santo, o dirigente e o zelador no santo incorporado, essa entidade de frente, dirigente da casa, deve ser capaz de saber tudo o que está acontecendo no terreiro. Se não souber, tem alguma coisa errada. Porque nesse momento é a visão. Então do zelador. Cabe a ele sim, cuidar, zelar, enxergar, perceber o que é certo e o que é errado. No momento que ele entender que a situação está saindo de uma forma diferente, tem todo o direito a poder interferir, botar a situação no eixo. E assim eu fiz, assim eu farei. Já cansei de fazer. Já aconteceu com o senhor. Oxe, meu rei. Oxe. Nossa, que situação difícil, desagradável. Desagradável sim, mas difícil não é. Difícil não é não. Fazendo errado é desagradável. Tá certo então. Sempre buscar a espiritualidade com amor no coração, sem pressa. Sempre. Sem a pressa. Sempre. A pressa, conforme eu disse para tu, ela é inimiga. É inimiga. A importância maior, daqueles que se fazem presente dentro de uma casa, buscando a construção de sua espiritualidade e permitindo lapidar a sua mediunidade, bota ele na sua mente. Não tenha pressa. Primeiro procure aprender. Tudo que se prega dentro da casa. A partir do momento que tu tiver a sabedoria de compreender aquilo que está sendo lhe direcionado, sim. Consequentemente, num futuro próximo, tudo vai cometer erros. Por quê? Porque vocês são espíritos errantes. Vocês não são perfeitos, assim como eu não fui. Não sou. Né? Mas aqui, são troca de energias entre lá e cá. Então tem que haver, sim, essa sintonia, conforme já explicou. Mas para que haja essa sintonia, a ferramenta, ela tem que permitir ser invadida por essa energia, e que essa energia não vai permitir que ele venha cometer erros. Porque se ele sobrepor uma situação desnecessária, fantasiar, amanhã mesmo acaba se cair em contradição, se torna um borra-bota, da própria situação. Oxe. Passa vergonha. Amanhã a tua própria consciência vai lhe acusar e vai chegar um momento que ele já não vai ter mais por onde ir. E diga para si mesmo, gente, que merda foi essa que fiz? E vocês aí do outro lado ficam com que cara, né? Nós ficamos com a mesma. Mas como é que funciona quando o senhor vê um filho, ou não um senhor no caso, né? Mas um espírito vê o filho dele se fingindo, ele fica... Cabe a correção. Cabe a correção. Cabe a correção. E muitas vezes, com perdão da palavra, aquele que o faz, acaba tomando as suas rasteiras. Mas não é que ele tomou rasteira. Desse daquele. Tomou por si só. Claro. Por quê? Entra na situação onde eu disse para tu. As contradições. Meu bichinho, ninguém consegue ser mentiroso por toda a eternidade. Claro, nossa. Sim. Por isso que eu disse para tu. O pior dos males é a primeira mentira. Ixi. Porque depois tu vai ter que estar sempre inventando uma outra para cobertar aquela. Nossa. Bom, vamos lá. Quem está ouvindo o senhor já fez a primeira mentira, já fez a 15ª.
e agora que eu vi o senhor estava dizendo assim, eu vou parar então, porque eu não quero mais fazer isso. O que que ele pode, como que ele faz para parar, seu Zé? Ele pode. Ele pode? Todos podem. Não existe dificuldade nenhuma. Basta então, tão única, somente, se permitir adentrar dentro dessas questões, e ter a consciência de seus atos. Ninguém precisa corrigir, aquilo que nós sabemos, que estamos fazendo de errado. A própria consciência, já acaba se tornando juiz da situação. Se ele tiver essa consciência, consequentemente ele vai diminuir seus erros. Se ele mente bastante, ele vai diminuindo as suas mentiras. Se ele erra demais, do alavante vai começar a errar menos. É claro que isso não vai fazer com que ele se torne perfeito, porque isso está muito longe da perfeição. Sim. Mas pode se aproximar. Esforço e disciplina diária. Sempre. Sim. E ter a humildade de reconhecer seus erros. Tá certo. Quando o senhor fala humildade de reconhecer seus erros, a gente às vezes, infelizmente, acaba vendo quase que natural sempre ter um filho ou outro de santo, um médium ou outro, que gosta mais da entidade do outro médium, que acha mais bonito, e acaba tendo uma inveja saudável, que lá na frente uma fofoca faz a inveja ficar chata. Na grande verdade, aí acaba isso não sendo atribuído a questão da entidade, porque eles não estão enxergando a entidade, sim o instrumento ou o cavalo. Isso. Então são a afeição criada pelo instrumento, não pelo guia. É um desrespeito. Um desrespeito, seu Zé? É claro. Um desrespeito com os demais. Aqui não existe ninguém maior, ninguém melhor. Aqui que não pode existir, são essas diferenças que eu já te expliquei. Sobre o fato do cabo estar aqui e não querer estar lá. Porque se afeiçoou pelo instrumento, pelo cavalo, ou está mijando na arvinha por causa da bestada. Mas se alguém, por exemplo, tem um pena azul e queria ter um 7 flecha? Então. Querer não é poder. Tá dentro ali, tem que saber o propósito que está ali, né? É claro. E manter a sintonia naquele propósito. Manter sempre, meu rei. Porque é aquilo que eu falei para tu. Não é o cavalo que escolhe. Certo. Quando dentro da corrente mediúnica o médium começa a ter esses pensamentos, ele atrapalha o todo? De certa forma, sim. Ele traz energias desnecessárias para que uma corrente esteja ela dentro daquela vibração necessária. Mente vazia, oficina do diabo. Do diabo, Tá certo. Seu Zé, vamos finalizar esse primeiro bloco, esse segundo encontro, com o senhor falando o que o senhor mais gosta de ver no médium iniciante. Transparência. E o que o senhor mais gosta de ver no médium que já está há tempos, está trabalhando ali, se esforçando? Responsabilidade. E o que o senhor menos gosta de ver no médium iniciante? Mentira. Olha. E o que o senhor menos gosta de ver num médium mais já antigo de casa? Vaidade. E tem isso? Existe. Porque ele já é antigo de casa, já devia saber. Exatamente isso. E acaba criando, então, dentro, dessa forma que ele é enxergado, pelos trabalhos atribuídos pelos seus guias, ele permite adentrar na redoma da vaidade. Isso não presta. Ele se permite adentrar na redoma da vaidade. E o senhor acha que é um negócio que vai acontecendo, ele não percebe, ou todo mundo percebe, só tem gostinho por aquilo ainda? Meu rei, percebe. Percebe e toma gosto. Eita, que é mais venenoso. E aí acaba afastando por tudo aquilo que de certa forma ele construiu. A vaidade entrou, é guia fora. Quando a vaidade entrou... se a vaidade entra, o guia sai. O guia se afasta. Poxa. Jamais vai permitir ser revestido dessa casaca. O guia, ele é direcionado a executar as suas boas obras. Sim. Mas também tem, como lá, como cá, a questão do livre-arbítrio. Sim. Independente dele ter sido direcionado na questão dos seus afazeres, a ferramenta num tempo, ela constrói essas situações adentrando na redoma da vaidade. Sim. É porque é que o guia deve ele continuar. Quem cala consente, o guia jamais o fará. Então ele não vai passar de um abestado brincando de estar encangado. E que não vai ficar de graça isso. De forma nenhuma. De forma nenhuma, por isso eu disse para tu. Oxe, quem não pode com a mandinga não carrega o patuá. Claro. E isso, com essa frase, as pessoas não sabem o que é mandinga e o que é patuá. Mandinga, é a água atribuída dentro da situação.
O patuá, é algo que serve para proteger. Então. Se tu não pode ir com a mandinga, por que tu é que vai querer carregar o patuá? Tu não pode ir com a mandinga, meu rei. Então vai carregar o patuá para quê? Nossa. Mesmo que o patuá é atribuído a sua força, é um instrumento para afastar, cuidar ou zelar, mas a mandinga está ali. Se tu não tem condições de visualizar, eu não pode ir com ela, meu bichinho, e se tu não acreditar, que adianta tu carregar o patuá, vai carregar peso, por quê? Nossa. O senhor sempre conhece o pensamento das pessoas que estão como médiums e também consulentes na sua casa? Nem sempre. Nem A maioria sempre. das vezes sim. É a sintonia que é criada dentro da minha forma de trabalho. Nenhum abestado chega aqui, em meu chão, se ele chegar para zombar, por desacreditar, daqui mesmo eu vou lá e já conserto a situação, mesmo antes de entrar. Claro. Oxe, eu faço e já fiz muitas vezes, eu tenho aqui meus cabras que me assistem diante de meus trabalhos, que dificilmente essas situações me passam percebido, não que já não tenha passado, porque aqui existe um confronto de energias. Sim. Né? Nós não somos melhores. Claro. Se o senhor aceitar ficar para um terceiro encontro... sempre quando tu quiser. Oh, graças a Deus. Quero agora mesmo e hoje, pode ser? Vamos lá. Vamos lá? Então, nesse outro encontro eu já vou querer falar para o senhor sobre ataques espirituais em centros de formação e desenvolvimento de médiuns e de casas de oração e caridade. Tudo bem? Pois. Tá certo, então. Muito obrigado, seu Zé.
Saravá, seu Zé Pilintra!